E olha só que interessante, quando a gente olha para a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, você vai ter ali na Nova Jerusalém vários desses materiais que você encontra no tabernáculo, e por isso da conexão. Vamos ler o texto. O texto vai dizer o seguinte, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Apocalipse 21 diz assim, ó, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que é Sara, a Jerusalém do Alto, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Lembra do tabernáculo? Olha a conexão em que existe entre a Nova Jerusalém e o tabernáculo. Agora presta atenção nos materiais, daqui a pouquinho. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, Deus habitando entre os homens. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 11, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a pedras preciosíssimas. Perceberam? Quando você for ver as vestes sacerdotais, você vai ver que ela era adornada de 12 pedras, e tinha ali várias pedras preciosíssimas. Ele está dizendo a Nova Jerusalém. Tá vendo? Tá apontando para Nova Jerusalém. A gente vai voltar a falar isso com mais propriedade e mais profundidade quando a gente abordar as vestes sacerdotais. Então ele está dizendo aqui, ó, com pedra de jaspe, tá? Essa pedra de jaspe aparece lá no peitoral do sumo sacerdote. E segundo algumas pessoas dizem, a pedra de jaspe representava a tribo de Benjamim. E lembra que Benjamim é onde o território dado a Benjamim é onde está Jerusalém. Então, se o jaspe ele apontava para Benjamim, que é onde está Jerusalém terrena, você vê que agora ele está falando que a Nova Jerusalém do Alto ela tem o brilho de uma pedra de jaspe, ou seja, representava a Jerusalém antiga e vai falar da Jerusalém do Alto, né? A Nova Jerusalém. Como um cristal resplandecente. Aí versículo 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Lembra que as 12 tribos de Israel estavam escritos naquelas pedras que iam nos umbrais e nas pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote. Agora, estarão escritos nas portas da Nova Jerusalém, o nome das 12 tribos. E aí entra aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Se as portas, elas têm o nome das 12 tribos, onde é que a igreja vai entrar na Nova Jerusalém? Por que porta que vai entrar se nas portas só tem o nome de tribos e não da igreja, não dos apóstolos? Né? Aí que tá. É nesse momento que você vai entender quando a Bíblia fala sobre os 144 mil e sobre as 12 tribos. Você faz parte do Israel espiritual de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos, a igreja é a Nova Jerusalém, ele está dizendo a porta é o que foi lançado lá no Velho Testamento. Partiu das 12 tribos, tá? Então você vê que a Nova Jerusalém ela é composta tanto por gentios como por judeus que fazem parte do Israel celestial, o Israel espiritual. Agora olha que interessante. Os muros da cidade tinham 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Se você olhar para o sumo sacerdote, o peitoral tinha 12 pedras, né? E essas 12 pedras tinham o nome das 12 tribos. Mas na Nova Jerusalém você vê 12 pedras, 12 fundamentos, e nessas pedras tem o nome dos 12 apóstolos. Olha que mistério interessante, né? A gente vai falar sobre isso também. E diz assim, ó, e versículo 16, e a cidade estava situada em um quadrado, ou dependendo da tradução vai dizer, a cidade era quadrangular, era quadrada, né? Isso também aponta para o tabernáculo, mais especificamente para o peitoral do sumo sacerdote, que era um peitoral quadrado também, tá? E ele diz assim, ó, o seu comprimento era tanto como a sua largura.
Aí, vou ler o versículo 19, diz assim, ó, os fundamentos dos muros da cidade estavam adornados com pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o unodécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. Perceba, irmãos, que aqui você tem 12 pedras, assim como no peitoral você tinha 12 pedras. Às vezes alguns nomes não batem, mas nós precisamos entender que às vezes o original falava da dureza da pedra, da cor da pedra, do brilho da pedra, e quando foi traduzido, as pessoas que traduziram olharam para aquilo que mais lhe parecia. Então você tem aí algumas divergências, mas no geral o simbolismo do Velho Testamento, do tabernáculo, das vestes sacerdotais está tipificado tanto na meretriz, a Grande Babilônia, a Jerusalém terrena, como também na Jerusalém celestial. E olha só o que o texto ainda diz sobre a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era como uma pérola, e a praça da cidade como ouro puro, como um vidro transparente. Lembra que quando você entrava dentro do lugar santo e o Santo dos Santos ele era todo revestido de ouro? Ele está dizendo, a Jerusalém do Alto vai ser assim, né? O tabernáculo de Deus entre os homens, e o Senhor habitará no meio do seu povo. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, olha o capítulo 22, o que diz. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olha a arca da aliança no meio do povo, o trono de Deus. E os seus servos o servirão, verão o seu rosto, na sua testa estará o nome. Essa expressão, o trono de Deus, aponta para a arca que estava no tabernáculo. Na sua testa estará o seu nome, isso aponta para o sumo sacerdote, que carregava na testa, né, uma placa de ouro escrito separado para o Senhor, consagrado ao Senhor, ou santidade ao Senhor. Era um sinete, um símbolo que ia sobre a testa, e esse símbolo significava santificados ao Senhor, consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. Então perceba que quando você olha para Nova Jerusalém, você também tem uma escrita na testa, está apontando para os sacerdotes de Deus. Lá no Velho Testamento, só o sumo sacerdote. No Novo Testamento, todo sacerdote terá algo escrito sobre as testas. Então isso é muito maravilhoso, porque você vê a figura do Apocalipse tipificada lá no tabernáculo que Deus deu para Moisés como modelo no monte.